recentemente aconteceu a descoberta de um fragmento de um papiro com elementos acerca da infância de Jesus. E teve um brasileiro no meio dessa turma que fez essa descoberta. Olha que coisa legal, né? A gente vê os brazucas aí Uhum. participando dessas investigações tão interessantes. Eu queria que você comentasse um pouquinho que descoberta foi essa, fragmento de qual manuscrito e quais são as implicações disso para o que a gente conhece da história de Jesus, principalmente em seus primeiros anos de vida. Sim. Esses daí foram dois pesquisadores, né? Eu até anotei o nome deles aqui porque eu não lembro de memória. O brasileiro foi Gabriel Nock Macedo e o outro foi Laius Berques, o nome dele. Eles fizeram essa descoberta quando estavam trabalhando no escritório de Laius Berques, é assim que pronuncia, no escritório dele em Berlim. Então, eles estavam investigando ali os manuscritos que eram provenientes da Universidade de Hamburgo, que eles tinham sido digitalizados, todos esses manuscritos antigos, e eles estavam simplesmente ali catalogando, vendo de onde é que, qual é o conteúdo deles ali, mais ou menos assim, separando cada um deles, que ainda não tinha nenhuma catalogação sobre esses novos manuscritos, né? Eu até separei aqui no tablet, deixa eu ver se eu consigo mostrar, que eu tenho a fotinho aqui desse Ah, manuscrito que foi legal, descoberto. legal. Vê se dá para ver lá, o Eu brilho tinha ali. aberto, deu para ver sim. Pode chegar mais É, perto um pouquinho. Eu também tinha aqui, separado aqui, ó, legal. Quer ver? aqui Deixa eu dá para ver um colocar aqui na pouquinho. tela para o pessoal. Talvez até fique um pouquinho maior para eles, ó. Se dê para colocar? Isso, é esse Legal. mesmo. É o mesmo que eu tenho no tablet aqui. Boa. Então, esse daí é um fragmento, como nós podemos observar ali, todas essas letras são em grego que nós temos ali, né? Uhum. E logo ali na pontinha, deixa eu ver se eu consigo ver aqui com o tablet. Eu até fiz em vermelho, que daí dá para ver aqui. Tá. Se conseguir voltar aqui o tablet, deixa eu ver se dá para Deixa eu pegar ali, colocar ó. aqui. Opa, aqui. Que naquele vídeo que eu fiz lá pro canal, ali dá pra ver, ó, Aham. em Ah, mais vermelhinho ali, tem vermelhinho, três letrinhas sim. em vermelho. Aquele Sim. ali é o início do nome de Jesus, Yes. Foi isso que chamou Hum. a atenção desse Ah, pesquisador. olha só. Porque Aham. daí quando ele viu ali, opa, tem alguma coisa sobre Jesus, aqui precisamos parar de perto para ver o que que vem, o que que vem a ser esse manuscrito. Aham. Então, Olha. o que foi descoberto é que esse manuscrito, na verdade, era um pequeno fragmento do Evangelho da Infância de Tomé, né? E a importância desse manuscrito é porque, como ele foi datado por paleografia, que paleografia significa você examina todas as letras gregas e tenta saber mais ou menos em que época que esse manuscrito foi desenvolvido. Porque conforme vai passando o tempo, a forma como o grego vai sendo escrito, ele é um pouco diferente. É a mesma coisa como acontece, por exemplo, no português aqui do Brasil. Se nós formos para o português lá dos anos 50, tem várias coisas que vão ser escritas de forma um pouco diferente. Farmácia com PH, essas coisas assim, acentos em lugares diferentes. Isso é bem comum de acontecer durante a história. Então, com base em essa mudança na ortografia, na forma de você organizar ali as palavras gregas, de fazer o desenho delas, é possível saber mais ou menos em que momento que esse manuscrito foi desenvolvido. Então, com base na paleografia, eles chegaram à conclusão de que provavelmente quem escreveu esse manuscrito estava vivendo ali em algum momento entre o século IV e o século V antes da Era Comum. Então, ali entre os anos 301 até até o final ali, os anos 400, ano 500, mais ou menos assim. Então, em algum momento ali é quando esse manuscrito foi desenvolvido. Antes da Era Comum ou na Era Não, Comum? na Era Comum Na agora, Era né? Comum, Porque, tá, de agora. antes da Era Comum, seria Aí é antes de antes de Jesus Jesus, nascer. né? É que eu acho que você É. falou antes. Eu acho que eu falei sim. Às vezes eu acabo atropelando. Não, tudo Até bem. é interessante que às vezes eu confundo isso, falo sem querer e Aham. altero isso em vídeo gravado quando eu lanço, porque, ó, acabei errando. Às vezes eu também costumo falar, tipo, depois da Era Comum, sendo que não é certo falar depois da Era Comum, é só Era Sim, Comum. sim. Sim, eu acho que Então, talvez pelo hábito de falar de depois de Cristo, né, aquela é, expressão comum, aí às vezes no aí a gente automático a acaba. gente dá esses deslizes, normal. E o que que consta ali, Jonathan? Eles então já traduziram, eu imagino, e o que que eles extraíram de significado daquele fragmento? Ele era um pequeno fragmento justamente desse evangelho, o evangelho da infância de Tomé. Se não me falha a memória, o que nós temos ali escrito em grego é uma parte dos milagres que Jesus teria feito, que ele fez passarinhos de barro e teria dado a vida a esses passarinhos de barro quando ele ainda era criança, né? Que é algo que nós encontramos justamente ali no evangelho de Tomé. E a importância também dessa descoberta é porque antes, há pouco mais de 2 meses atrás, antes desse manuscrito ser descoberto, existia uma dúvida entre os acadêmicos se o Evangelho da Infância de Tomé não teria sido desenvolvido originalmente em siríaco,
porque os mais antigos manuscritos eram justamente em siríaco, né? Também existe um manuscrito latino, acho que é dali do século sétimo, se não me falha a memória, mas essa dúvida existia ali entre eles. Então, como esse manuscrito é o mais antigo que nós temos agora, então é possível, né, novamente, uma hipótese, não temos certeza, mas que ele tenha sido desenvolvido originalmente em grego. Assim como boa parte dos materiais antigos do cristianismo também foram originalmente desenvolvidos em grego, né? Então, esse Evangelho da Infância de Tomé, ele é bem interessante porque ele menciona vários milagres que Jesus fazia quando ele era ainda criança, o que indica que, posteriormente, justamente por conta dos evangelhos canônicos não mencionarem ali a infância de Jesus, os cristãos ficaram curiosos, mas o que que ele fazia enquanto era criança? E começaram a surgir essas histórias e depois elas foram ali reunidas nesse Evangelho da Infância de Tomé. E, por exemplo, ali tem essa ideia de que ele criou 12 passarinhos de barro e deu vida a eles. E é interessante que essa ideia ela ficou tão famosa que até mesmo nós encontramos essa mesma ideia no Alcorão. Na Surata 3 e verso 49 dela é mencionada a mesma história. Jesus fazendo passarinhos, dando vida a eles que teriam ali ganhado. Também Que existe uma legal. outra história bem interessante nesse evangelho, que é que Jesus, quando ficava nervoso, ele geralmente amaldiçoava e podia matar uma pessoa com seus poderes, né? Então, enquanto ele estava numa classe, teve um menino que começou a incomodar Jesus, ele mandou, ó, seca, e ele simplesmente caiu seco no chão, que nem se fosse meio murcho, assim, de repente perdeu todos os líquidos do corpo e morreu o menino. Tem também um relato de um professor dele que Jesus ficou irritado com o professor na escola enquanto ele estava ensinando o alfabeto, que o professor pedia para ele repetir, né? Fala A. E ele falava, e ao invés de ele dizer A ou dizer o que o professor estava mandando ele falar, ele dizia, ah, não, me diga então o que que significa o A antes de eu, de eu falar isso. E ele ficava irritado com o professor. Teve até que esse manuscrito do Evangelho da Infância de Tomé existem dois textos. Existe o manuscrito grego A e o manuscrito grego B. A versão A desse evangelho ela tem cerca de 19 capítulos, enquanto o B tem 11 capítulos. Existe um pouquinho diferente ali. Em um deles é mencionado que o Jesus também mandou ali, meio que lançou uma maldição para o professor morrer. Ele caiu no chão e simplesmente morreu. Tem outra história também de milagre que Jesus teria visto um trabalhador que ele estava trabalhando com um machado, lenha, ali em Nazaré, cortou o pé, morreu e Jesus deu um jeito de fazer ressuscitar essa pessoa. Então, é cheio de milagres, assim, bem diferentes que nós temos ali, mas geralmente envolvendo ressurreição, milagre extraordinário que nós também encontramos nos canônicos, e também o que é um diferente dos canônicos é em relação a Jesus ficar revoltado, ele ficava irado mesmo, e amaldiçoava a pessoa em que ela morria, em que ele matou, né, por maldição, tanto o professor quanto um amigo dele que não estava se dando bem. Ele chegava e matava mesmo. É o que nós encontramos ali nessa história. E é justamente essa história que é esse fragmento que foi descoberto há uns 2 meses atrás. Então, destoa bastante do Jesus que tem um ótimo gerenciamento de emoções, conforme defende o Augusto Cury em alguns de Ah, seus livros e tal. Então, sim, isso aí vai sim. na contramão. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo. Espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal. E para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!